O medo de tubarões existe há séculos. Povos costeiros sempre viram essas criaturas como símbolos de perigo e morte, alimentando lendas e histórias sobre esses monstros marinhos. Esse temor, embora muitas vezes exagerado, tem raízes no instinto de autopreservação humano. Mesmo sabendo que ataques de tubarão são raríssimos, muita gente sente pânico só de pensar em entrar no mar. Quando esse medo ultrapassa a lógica, vira ansiedade intensa ou aversão total, chamamos de selacofobia, a fobia específica de tubarões. Ela pode se manifestar de várias formas: pavor de nadar no oceano, desconforto ao ver imagens ou até medo de piscinas. Não é apenas medo consciente, é um gatilho emocional profundo que trata o tubarão como ameaça constante, mesmo quando ele só está na tela da TV. O que transformou esse medo ancestral em fobia coletiva não foi o mar, foi o cinema. Em 1975, Tubarão, de Steven Spielberg, saiu das telonas direto para o subconsciente do mundo todo. E desde então ninguém mais entra na água sem lembrar daquelas duas notinhas musicais. Mas talvez você não saiba que por trás dessa trilha sonora está um dos filmes mais importantes da história do cinema. Lançado em 1975, Tubarão não foi só um sucesso esmagador de bilheteria, como criou o conceito moderno de blockbuster. Ele quebrou tabus violentos, enfrentou problemas técnicos colossais e colocou Steven Spielberg ao patamar dos grandes diretores, quando ele ainda era um jovem, de 26 anos. E 50 anos depois, a ameaça do tubarão gigante continua viva, e não só no mar, mas no imaginário coletivo do cinema. Inclusive, esse tubarão tem homenagem até em filme infantil. Vamos falar um pouquinho mais pra frente aí. Já. Não saiam daí para saber os segredos de bastidores e curiosidades dessa obra que, da beira do fracasso, foi parar no Oscar e acabou se tornando um clássico que assusta nos dias atuais. E como assusta, cara. Então, roda a vinheta. A faísca que deu origem a tudo isso foi o livro Jaws, de Peter Benchley, publicado em 1974, apenas um ano antes da estreia do filme. A inspiração veio de ataques de tubarões reais em 1916, na costa de Nova Jersey. Benchley tratava o tubarão como uma força da natureza incontrolável, e o livro tinha um tom mais político e social. Mas o Spielberg, ao ser contratado para dirigir a adaptação, ele enxergou outras possibilidades. Fazer um suspense puro, com influência direta do Alfred Hitchcock. A ameaça para ele seria tanto física quanto psicológica. Cara, e aí você percebe a visão que o cara tinha já desde novo no cinema, né, cara? Segundo filme. A equipe técnica construiu 3 tubarões animatrônicos diferentes, todos apelidados de Bruce. E aqui já vem a primeira curiosidade. Esse nome veio de uma brincadeira com o nome do advogado do Spielberg, Bruce Rammer. Como o bicho era temperamental e vivia dando defeito, o apelido pegou como uma piada interna ali, entre os técnicos de efeitos especiais. Cada tubarão tinha uma função. Um deles era aberto do lado esquerdo, o outro era aberto do lado direito. Já o terceiro era completamente fechado e submersível. Mas a produção teve um pequeno problema. Nenhum funcionava bem. Os mecanismos falhavam, a água salgada corroía os motores, o peso era excessivo e a movimentação parecia artificial demais. Spielberg teve que reescrever o próprio filme durante as filmagens. Olha trabalheira, a treta, cara. Recorrendo a barris flutuantes, câmera subjetiva e efeitos sonoros para sugerir aí a presença do tubarão. Foi uma decisão forçada e, consequentemente, genial. Brilhante. O terror psicológico ganhou força com essas ações. O que o público não via era ainda mais assustador. É o poder da subjetividade, cara. A equipe de produção precisou se reinventar também na pós-produção. Foi aí que Vernas Fields brilhou, com uma montagem cirúrgica. Imagina a montagem, o trabalho que não deu isso, cara.
Ela transformou as falhas do animatrônico em suspense puro, apostando em cortes rápidos, reações dos personagens e nessa sugestão do perigo invisível. O resultado foi tão eficaz que não só elevou o terror do filme a outro nível. Cara. E como também garantiu a ela o Oscar de melhor montagem em 1976. Que trabalheira Vão que não deu. contando aí os Oscars do filme aí, hein? No final do filme, quando o tubarão explode, há um rugido estranho ali, né? Quase imperceptível, emitido pelo tubarão. A verdade é que não se trata de um rugido criado do zero. Ben Burtt e sua equipe de som reutilizaram o rugido modificado de um leão, gravado originalmente para a cena de morte do tiranossauro em King Kong lá de 1933. Coloca aí, editor. E esse mesmo efeito sonoro foi reciclado décadas depois, em 1994, no filme O Rei Leão, na cena em que Simba ruge para tomar o lugar de Mufasa no topo da Pedra do Rei. Que da hora. Roda aí. E, por falar em som, mais um Oscar para conta. Também levou a estatueta de melhor som, reconhecendo o trabalho impecável da equipe de áudio que ajudou aí a construir o clima de tensão do filme. Pois é, né, cara? Cada som do mar, dos gritos, o barco rangendo e, claro, a movimentação do tubarão, né? Mesmo quando ele nem aparecia. Tudo isso foi essencial para envolver o público e amplificar o terror. Foi tipo de som que você sente antes mesmo de ouvir direito. Pior que é isso mesmo, cara. Eu gosto muito de Tubarão, cara. Um clássico pra mim. Tubarão foi filmado nas Ilhas Martha's Vineyard, Massachusetts. Spielberg insistiu em gravar no mar aberto, o que foi um pesadelo para toda a equipe. As câmeras balançavam, os barcos flutuavam para fora do enquadramento e o tempo mudava drasticamente de uma hora para outra. E por causa disso, mais um problema. Os custos do filme dispararam. O orçamento inicial de 4 milhões de dólares quase dobrou e o cronograma saltou de 55 para apenas 159 dias. O estúdio quase cancelou a produção. Spielberg achava que a sua carreira acabaria ali. Mas, ao contrário, estava prestes a começar em grande estilo. A sequência da morte do Alex Kintner, o menino atacado na boia, é um momento divisor de águas no cinema. Poucos filmes da época ousavam mostrar a morte explícita de uma criança em cena. Spielberg sabia que essa escolha causaria ali comoção. Ele queria exatamente isso. E foi certeiro mais uma vez, né? Esse era o ponto de virada do filme. Ali o público entendia que, mano, ninguém tá seguro nessa porra desse filme, cara. Se uma criança foi atacada, fudeu geral, né? Todo mundo. Pegou um, pega geral. Também vai pegar você. A cena exigiu truques engenhosos ali, com o uso de mangueiras que jorravam o sangue falso, movimentos bruscos de água. Mesmo assim, é um momento que chocou e traumatizou plateias no mundo inteiro. Bom, John Williams compôs uma das trilhas sonoras mais reconhecíveis de todos os tempos. Como dissemos lá no início, com apenas 2 notinhas que se repetem com variações de intensidade, ele construiu uma ameaça invisível. A princípio, o Spielberg achou que era uma piada a trilha sonora, mas quando ouviu a trilha assim toda em ação, percebeu que Williams havia criado um personagem sonoro tão marcante quanto o tubarão em si. A música marcou tanto que levou o Oscar de melhor trilha sonora. Contabilizando agora, 3 Oscars pro filme. Não, e ainda hoje, essa musiquinha é usada em paródias, homenagens e anúncios. E também uso bastante. Tubarão foi o primeiro filme da história a estrear em mais de 400 salas simultaneamente. A Universal investiu pesado em marketing, trailers de TV, produtos licenciados, livros, brinquedos, cartazes espalhados por todo o país. E o resultado disso, o filme arrecadou mais de 470 milhões de dólares e se tornou, na época, o filme mais lucrativo da história. Foi aí que nasceu o conceito moderno de blockbuster,
que conhecemos aí hoje em dia. Um sucesso massivo, um apelo popular, lançado no verão para atrair multidões. E digo mais, o Spielberg, com isso tudo aqui, ele criou um estilo. Cara. Filmes de tubarão. Quantos milhares de filmes de tubarão que a gente conhece? Dos bons aos até terríveis. Os bem ruins, né? We're gonna seal off this movie. Agora tomem aí algumas curiosidades que muitos provavelmente nem sabiam. Nos bastidores, o clima nem sempre foi amistoso. Os atores Robert Shaw, o Quint, e o Richard Dreyfuss, o Hopper, eles tinham diferenças profundas de idade e estilo. Shaw era um ator britânico veterano, vindo do teatro clássico. E o Dreyfuss, um jovem em ascensão da nova geração de Hollywood, com uma atuação ali mais natural e instintiva. Eles não se suportavam. Shaw zombava do ego de Dreyfuss e Dreyfuss rebatia com sarcasmo. Quando Shaw bebia, aí os atritos aumentavam, velho. Mas essa rivalidade real acabou beneficiando e muito o filme. Ajudou demais. Porra! Grande parte do terceiro ato se resume aos dois personagens confinados no barco do Brody e a tensão que vemos em cena é palpável, genuína. O Spielberg, lógico, percebeu isso e usou o conflito a favor da narrativa. Deu muito certo. O famoso monólogo de Quint sobre o naufrágio do USS Indianapolis foi em grande parte improvisado e reescrito várias vezes com a ajuda de Shaw e do roteirista John Milius. A última fala do Brody, o Smile, son of a bitch, foi uma ideia de última hora. Spielberg deixou a explosão cobrir o palavrão para manter a censura mais branda, né? É outros tempos, é 1975. Smile, you son of a... Bom, isso a gente contou no relógio, hein? O filme não mostra o tubarão por mais de 1 hora. E o suspense construído pelo que não se vê que aterroriza, que foi mais um estilo que foi criado aí por esse filme. Hoje usam... Cara, subjetividade, filmes, né? Tem uns que não dão certo, Um monte não dá certo, né? Peter Benchley, o autor do livro Jaws, fez uma ponta no filme aí como um repórter de TV na praia. Bom, por falar em Peter Benchley, ele passou o resto da vida tentando desfazer o pânico que o seu livro e o filme causaram em relação aos tubarões. Consciência pesada. Velho. Acreditem, ele virou ativista ambiental, escreveu livros sobre preservação marinha e declarou que se soubesse que a repercussão em relação ao tubarão ia ser tão negativa, ele jamais teria escrito Jaws da forma como escreveu. E o porquê disso? O impacto ambiental foi enorme. A caça de tubarões aumentou exponencialmente depois do filme, colocando aí várias espécies de tubarões em risco. Para isso aí, o filme foi um desserviço, infelizmente. Como muitos sabem, a Pixar, que adora fazer referências e homenagens, batizou o tubarão branco bonzinho de Procurando Nemo com o nome de Bruce. Oi. E olha que ironia maravilhosa. Em Tubarão, Bruce é um predador impiedoso. Em Procurando Nemo, Bruce é um tubarão em reabilitação, que diz que peixes são amigos, não comida. Ou seja, a Pixar inverteu a lógica do monstro original e transformou o símbolo do terror submarino em um vegetariano em crise existencial. Da hora, gostei. Foi legal. 5 décadas depois, o clássico Tubarão, ou Jaws no original, continua atemporal. Não pelos efeitos especiais, né, que hoje em dia são tanto defasados e datados, mas pela maneira como constrói a tensão, como explora medos primitivos, como inovou dentro do caos. É um filme de monstro, Claro sim, que é. mas também sobre como os humanos reagem a perigo, à incerteza e ao lucro acima da vida. Vamos deixar aí a praia aberta para os turistas, né? Mesmo tendo um tubarão fodástico solto aí. Tem muita gente, dá pra um pouco virar comida, não tem problema não. Tubarão é mais que cinema, é um marco. É o filme que mudou pra sempre a maneira como assistimos filmes. Bom, galera, se você curte filmes com história, impacto e bastidores cheios de caos e genialidade,
Este é o canal certo, hein? Tubarão faz 50 anos, mas continua fresquinho, relevante e assustador como nunca. Não se esqueçam de deixar o seu poderoso like aí, comentem qual cena vocês gostam mais, a que mais marcaram vocês. Qual outro clássico que vocês gostariam de ver por aqui? Pois é, e se você não tá inscrito, tá esperando o quê, hein? Demorou. E ativa o sininho aí para não perder nada do nosso conteúdo. Muito obrigado por tudo. Como a gente tem sempre o costume de dizer aqui, Heavy Metal sempre.